considero, para mim, não sou tão jovem, mas também não estou tão antigo, né? Eu acho que depois de um certo tempo, né, você tem alguma experiência de amadurecimento, mas uma coisa comigo, que sempre é um dilema para mim, é o que eu vou pregar. Eu explico a você que talvez é uma ovelha, não é um pregador. Porque, como aqui está reunida a Igreja de Jesus, eu não tenho a dimensão das necessidades da igreja. E quem é o Senhor da igreja é que conhece. O intérprete é o Espírito Santo. Então, você falar num ambiente para a igreja, o que Deus quer que você fale? É uma pergunta que todo pregador, não é só eu, faz. Senhor, o que eu vou falar? O que tu queres que eu fale? E aí, depois de um certo tempo, né, eu tenho 60 anos, mesmo que você não acredite, mas é verdade. Eu comecei a pregar com 15 anos. Pregar no púlpito com 15 anos. Então, a gente já prega há 45 anos. E aí você adquire uma certa experiência. E aí, como você já pregou muitas vezes, você tem várias mensagens que você pode pregar no auditório. Imagina aqui o pastor Satírio, que é mais velho um pouco do que eu. É mais velho um pouquinho do que eu, né? O Jackson, a turma mais, um pouquinho mais velho. Você, por pregar várias vezes, tem várias mensagens. Então, eu vinha orando a Deus sobre o que eu queria, o que Deus queria que eu falasse aqui. E eu estava aqui, como diz o outro, entre a cruz e a espada, né? Isso de vez em quando acontece, de vez em quando você tem uma convicção de Deus, fala isso aí. E uma mensagem que eu vou pregar, que ela é um pouco teológica. Eu estava conversando com os pregadores aqui, que tem uma turma grande de pregadores. Quando você vai pregar uma mensagem teológica, o campo, né, já que é uma teologia sistemática, o campo de argumentação, de você trazer uma coisa nova, é muito difícil, porque ela tem uma regra. Aí eu pedi a Deus um sinal para me pregar isso aqui. Deus me deu o sinal, é por isso que eu vou falar isso aqui. Eu vou pregar aqui nessa noite sobre por que sou pentecostal. É isso que eu vou pregar. Porque eu tenho visto que o povo pentecostal tem a experiência do pentecostalismo, mas não tem a teologia do batismo com o Espírito Santo. Tem a experiência, mas onde fundamentar essa experiência na palavra? Porque a palavra é a base. Quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, eu vou ler os 4 primeiros versículos célebres. Eu também acho uma outra coisa aqui. Se você vem para um evento desse, você não vem para um evento de oba-oba. Você não vem para um evento de movimento qualquer. Quem vem para um evento desse é porque tem fome da palavra, né? É porque vem com o propósito de ouvir a palavra e não fica com aquela agonia de horário. Porque a agonia de horário é uma prova de muito pouca intimidade com Deus. Porque qualquer um de nós que tenhamos uma intimidade com Deus, nós não queremos sair daquele ambiente onde o Espírito Santo está agindo. E quando eu vejo gente sair no meio de mensagem, porque acha que o pregador não está pregando o que ele gosta, ou porque não mexeu com ele, sabe? Eu fico dizendo assim, rapaz, que comunhão, que tipo de cristão é esse de estar prestando um culto a Deus que é racional, ninguém é obrigado, e que não sabe esperar um amém, um final. Então eu creio que se você está aqui é porque você quer a marra de Deus, é verdade? Amém? Então vamos à palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Esse é um congresso, 23º Congresso Fogo para o Brasil, Congresso Pentecostal. Então, quando eu estou dizendo aqui, porque sou pentecostal, até uma definição muito simples, o que é o pentecostal? É aquele que crê no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. O que aconteceu aqui em Atos 2 se repete até hoje. E por que pentecostal? Porque esse derramamento do Espírito foi na festa de Pentecostes, a festa judaica, né? 50 dias depois da Páscoa, a festa das semanas, ou a festa dos primeiros frutos. Então, foi nesse dia que houve esse derramamento do Espírito Santo, e por isso, então, no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, pentecostais, ficou essa nomenclatura. Eu tenho 5 perguntas que eu vou responder para provar para você porque eu sou pentecostal. São 5 perguntas que eu vou fazer aqui na palavra e tentando, de maneira... Eu sei que a maioria aqui já sabe o que eu vou falar, mas eu quero consubstanciar, confirmar no seu coração, correto? E também para você responder a razão da sua fé, porque com todo respeito, eu não estou aqui acusando ninguém, eu já ouvi debates na rádio, eu já ouvi no Rio de Janeiro, é famoso debates em rádio, eu já ouvi pastores pentecostais em debate de rádio ser engolidos teologicamente por pastores que não creem nessa segunda bênção, nessa experiência de poder, porque só tinham experiência e não tinham conhecimento nenhum da sua teologia, e acabar ridicularizando aquilo que é real e verdadeiro, que é o poder do Espírito Santo na vida de um crente, com a evidência de se falar línguas estranhas. Então a primeira pergunta é: a experiência de Atos 2 só foi para aquela época? O derramar do Espírito só foi para aquela época? Você dizer não é suficiente, você tem que provar na Bíblia. O que aconteceu em Atos 2 se repetiu em Atos 8, em Samaria, quando Filipe fez aquele trabalho extraordinário de ganhar gente, e tendo os apóstolos em Jerusalém ouvido falar que a palavra tinha convencido o povo de Samaria, enviou Pedro e João. E diz o texto, você depois pode ler, não precisa abrir a Bíblia, está lá no Evangelho, está lá no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 14 ao 18, e quando chegam os apóstolos, diz lá que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Então, impõe as mãos, o Espírito Santo desce e Filipe, não é? Com aquele povo e todos aqueles, e um camarada vê o sinal da descida do Espírito Santo, quer comprar aquele dom. Porque ele soube que o Espírito Santo desceu? Porque ele viu o povo falar em outras línguas. Mas pastor, ainda não me convenceu, então vamos para Atos 10. Na casa de Cornélio, ali não tem saída, depois de Atos 2. Atos 10, versículo 44 a 48. Pedro está pregando, e de repente o Espírito Santo desce. Está com Pedrão, judeus que receberam o poder do Espírito Santo em falar línguas estranhas em Atos 2. E eles ficam maravilhados de ver os gentios falarem outras línguas. E aí Pedro vai dizer: nós podemos rejeitar água, isso é, batizar na água esses que, como nós, receberam o Espírito Santo. Pedro está falando o seguinte: esses aqui agora, na casa de Cornélio, estão recebendo o Espírito Santo como nós recebemos em Atos 2. Agora vem mais uma prova. 25 anos depois de Atos 2, 25 anos depois de Atos 2, está explícito no texto de Atos 19, do versículo 1 ao 6, eles falam em outras línguas. 25 anos depois de Atos 2.
Eu estou te mostrando teologicamente que o que aconteceu em Atos 2 não foi só em Atos 2. E aí, nós temos mais uma prova. Aí a prova é atual. A prova, você fala em outras línguas, faz aí um sinal. Nós não somos malucos. Eu não sou doido. Eu não sou alienado. Eu não sou psicopata. Então há uma experiência hoje que continuamente, não abaixa o retorno para mim não, por favor, que continuamente ela se repete. Então, a primeira pergunta, de que se aquele movimento do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, foi só em Atos 2, já está quebrado. Mas tem mais um dado. Se o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, com a evidência de falar em língua estranha, fosse só para aquela época, por que então Paulo escreveria um tratado de 40 versículos em 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre ordem no culto e ordem de falar em línguas? Quer dizer que a Bíblia vai perder tempo com um assunto que não interessa mais? Porque Paulo, 25 anos depois, ao escrever uma carta, ele coloca todo um tratado e diz que ele fala mais do que todo mundo sobre o falar em línguas e ordem no culto. Por que tem esse tratado de 1 Coríntios capítulo 14? Porque não foi só para Atos 2. E eu vou dizer aqui profeticamente que está aqui, como diz, está aqui borbulhando o meu coração. Hoje, aqui nesse lugar, e gente que está recebendo a transmissão hoje, aqui nesse lugar, hoje, aqui nesse lugar, e gente que está em tudo que é lugar, vai haver um derramamento do Espírito Santo e gente vai ser batizada com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Hoje nós vamos provar mais uma vez isso. A segunda pergunta que pode ser feita é: para quem é essa promessa? O batismo com o Espírito Santo é para quem? Então, vamos responder com a palavra. Em Atos 2, os discípulos estavam reunidos. Então já começa a declarar que o batismo com o Espírito Santo é para quem conhece Jesus, tem Jesus como Senhor e entregou sua vida a Ele. Em Atos 2, o Espírito Santo derramou para os discípulos. Em Atos 8, o povo creu na palavra, aceitou a Jesus. Em Atos 10, no versículo 33, Cornélio vai dizer para Pedro: nós estamos aqui para ouvir e obedecer tudo quanto Deus lhe ordenou. Eles creram em Jesus. Em Atos 19, o Espírito Santo foi derramado para os discípulos. João Batista diz em Mateus 3,11: eu vos batizo com água. Ele está falando para a gente que estava sendo batizada. Ele estava falando para a gente que estava crendo. Eu vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos 16:17 diz: esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Segue a quem crê. Aí vem uma pergunta que deve estar aí na mente dos irmãos: pastor, e Atos 2:17? Pedrão está dizendo lá: e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, toda a carne é todo mundo. Meu filho, cuidado com a exegese. Cuidado com a interpretação do texto. O que Pedro está falando? Nos últimos dias. E aí tem gente que pensa que últimos dias é a nossa era.
Vamos ver na Bíblia o que é últimos dias? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, Kairos de Deus, e não Cronos, últimos dias começou com o aparecimento de Cristo na terra. Tem gente que está pensando que os últimos dias é por causa da nossa geração. O que Pedro está se reportando de últimos dias é a partir do Pentecoste. É isso que ele está falando, últimos dias. O Espírito do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne. Como era a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Para um grupo seleto, para obras seletas. E o que Pedro está dizendo? Que a descida do Espírito Santo também não é só para judeus. O Espírito Santo vai descer sobre toda a carne. Negro, branco, sábio, ignorante, europeu, africano, americano. Não vem para cá com essa conversa de forçar barra teológica, dizer que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne e qualquer ímpio, canastrão, adúltero, tá todo mundo aí, vai ser derramado, vai ser batizado com o Espírito Santo. Então, me arrume textos para consubstanciar a sua teologia. Para quem é essa experiência do poder do Espírito Santo? Primeiro, para quem crê em Jesus, para quem recebe. Segundo, para quem lhe obedece. Jesus falou em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, me obedeça. Para quem é essa experiência? É para quem busca. Meu irmão, Atos 1:14, e todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles estavam buscando aquilo que foi prometido. E está aqui o texto do versículo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como é que você quer receber uma coisa que você não busca? O Espírito Santo é para quem busca. Não estou falando de santidade, não estou falando de padrão de cristianismo, não estou falando de denominação evangélica. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é para quem busca. Esse poder é para quem busca, é para quem crê, é para quem obedece e é para quem busca. Vem uma terceira pergunta. Pastor Silas, quem não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas, não tem o Espírito Santo? Até aqueles que aceitam a Cristo não têm o Espírito Santo, porque não foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas? Meu querido, primeiro você tem que entender que o Espírito Santo ele age em diversas áreas, e não exclusivamente na dotação de poder. O Espírito Santo regenera, João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O Espírito Santo trabalha na área, é essa área que ele trabalha, de regeneração. O Espírito Santo vivifica, está lá em Romanos 8,11, aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos vivificará os vossos corpos, o Espírito de Deus. O Espírito Santo intercede, está lá em Romanos 8,26, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós. As áreas que o Espírito Santo convence, João 16,8, e quando vier aquele Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo guia, João 16,13, né? Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido. Né? O Espírito Santo consola, conforta, João 14,16, eu vos enviarei um outro consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo trabalha na área da santificação, 1 Coríntios 6,11, e é o que alguns de vós têm sido. Haveis sido regenerados, haveis sido santificados, haveis sido justificados pelo Espírito de Deus e pelo Senhor Jesus.
E o Espírito Santo habita no corpo de todo aquele que entrega a sua vida a Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo habita na vida daquele que entrega a sua vida a Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, e eu já digo qual é a principal função disso. Não venha dizer que um irmão que não tem a experiência do batismo com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo, que você está falando da rameira. Você está menosprezando o seu irmão. O Espírito Santo está atuando na vida dele numa outro patamar, numa outra plataforma de habitar e testificar na vida do crente a vontade de Deus, a direção de Deus. É o trabalho do Espírito Santo. E aí vem a quarta pergunta. Qual a importância de se falar em línguas? Por que se falar em línguas? Preste atenção a isso que eu vou te dizer. O Espírito Santo é uma pessoa. Falar é uma aptidão de pessoas. A manifestação sobrenatural de falar em línguas é concedida por uma pessoa sobrenatural que te dá poder para falar em línguas sobrenaturais. Falar é uma aptidão de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O falar em línguas é uma aptidão sobrenatural que o poder do Espírito Santo concede a você em falar em línguas sobrenaturais, porque ele é um ser sobrenatural. A evidência de se falar em línguas é uma prova visível e física do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O falar em línguas é uma evidência, é uma prova física, visível, do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O falar em línguas é um código secreto do reino. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: o que fala em línguas não fala o homem, mas fala a Deus, e fala em mistérios que ninguém entende. Não tem demônio, não tem capeta, não tem poliglota, não tem cientista, neurocientista, não tem ninguém. Quando você está abrindo a sua boca e falando em línguas estranhas, não tem ninguém que entenda isso. É um código secreto. Governos, reinos possuem códigos secretos de comunicação. A CIA, a KGB, a antiga KGB da Rússia, em todos os sistemas, o GSI do Brasil, eles trabalham com códigos secretos de informação que só possuem aqueles que participam daquela comunidade. E Deus, que possui um reino, colocou um código secreto que você fala e ninguém entende, e ninguém sabe, e nem aquele que fala. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 4, ele diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, de uma maneira misteriosa, o que é mistério, meu irmão? Eu já vi crente dizer: pastor, Deus tem um mistério contigo. Se é mistério, não é comigo, é com Deus. Comigo é só o revelado.
Mistério é para Deus, revelado é para mim. Você entende esse mistério, irmão? Jargão pentecostal. Não entendo. É mistério. Mistério é para Deus. Isso é um mistério. Você quer explicar o quê? O que é que você quer explicar quando um crente abre a boca e diz xarabacandalabaxara? Vai lá, explica isso aí. Então, quando você está falando em línguas, você está edificando a si mesmo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 18, diz que falava mais língua do que todo mundo. E não vem para cá com essa conversa porque ele era poliglota, porque ele não está tratando desse assunto. Que princípio de exegese é essa? Que texto sem contexto é pretexto para heresia. Você tem um compêndio teológico sobre línguas e ordem no culto e você vem com essa balela de conversa afiada que Paulo está dizendo que falava mais língua porque era poliglota. Ele não está tratando desse assunto. Agora deixa eu dizer uma coisa, e me perdoe, aqui me perdoe não, deixa eu falar uma coisa, porque eu sou da Bleia. Eu sou da Assembleia. A igreja pioneira no movimento pentecostal. Mas você sabe qual é o grande problema das questões do Espírito Santo? É a gente pensar que nós controlamos o Espírito Santo e sabemos tudo acerca do Espírito Santo. Afinal de contas, eu sou da Assembleia de Deus. Quem é você, meu filho? Você é do movimento neopentecostal. Você acabou de chegar e já quer sentar na janela, no primeiro banco? Eu sou da Assembleia. Tem crente que ainda diz que é da Assembleia, não é Assembleia. Eu sou da Assembleia, meu irmão. Eu sou do sapatinho, eu sou do fogo, eu sou do poder. Deixa eu te dizer uma coisa que não nos foi ensinado na Assembleia de Deus. Não que tenha sido maldade, mas é um dado interessante. Na maioria dos crentes da Assembleia de Deus que são batizados com o Espírito Santo, eles pensam que para falar línguas eles têm que sentir alguma alegria. Tem que ter um derramar. Tem que ter um movimento. Ele tem que se alegrar para falar línguas estranhas. Onde é que está isso na Bíblia? Quem te falou que você precisa ouvir um testemunho bonito? Quem te falou que você precisa ser tocado por um ato sobrenatural do Espírito Santo e trazer uma alegria transcendente para você falar línguas estranhas? Quem te falou isso? Esse, para mim, é um erro crasso de não ensinar o povo que falar línguas você fala a qualquer hora, sem precisar estar sentindo nada, sem ter nenhuma alegria. Pode estar até debaixo de tribulação, de pancada, triste, amargurado, não tem motivo nem para estar alegre. Você é batizado com o Espírito Santo? Fale línguas. Pode falar aí agora, pode falar. Fale línguas. Você está se edificando. Você não precisa de alegria, você não precisa de mover do Espírito Santo para falar línguas. Você está falando de mistérios com Deus, está se edificando, meu filho. Você pode estar no volante do carro e estar lá falando línguas. Está dirigindo numa boa. E rajada para cima e para baixo. Sem nenhum problema. Evidente, é assim, pastor. Amanhã no ônibus, na lotada, amanhã no ônibus, eu vou fazer isso. Cuidado que você vai ser chamado de maluco. Vai ler 1 Coríntios 14, que é que Paulo diz sobre isso. Onde tem doutos no nosso meio. Né? Porque se eu pregar aqui só falando línguas estranhas, o indouto não vai entender. Se eu pregar o tempo todo falando línguas, né? Uma palavra, 10 línguas, porque hoje terá porque eu digo. Agora também o pregador experiente,
Ele está pregando, ele está transmitindo conhecimento no seu próprio entendimento, e aí o Espírito Santo se move, ele dá uma parada, ele fala línguas estranhas. Vocês viram isso aqui acontecer aqui ontem, viu acontecer agora no primeiro culto? Isso é perfeitamente normal. Mas se você ficar falando línguas estranhas o tempo todo, você vai chegar na padaria para comprar pão, me dá 2 pães de lecanda labachaia. 2 quilos de batata, 2 quilos de arroz tererarabachou. Você vai chegar na pessoa para dar bom dia, recandalamanturicai. Que isso, cara? Tá igual, irmão, isso não é piada. Eu não estou contando piada, nem debochando de coisa, estou falando de realidade. O irmão está na vigília com o outro de carona e está vendo a hora vencer, tinha que trabalhar cedo. Aí, o negócio, fogo caindo e o cara... Que horas tem? 2 terecalaramachai. Que 2 terecalaramachai? É 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 40. Mas você está sozinho, está na empresa... está até mentalmente trabalhando e está falando em línguas até mentalmente, sem vocalizar. Fale línguas! Você é pentecostal, é batizado com o Espírito Santo, então fale línguas! E a última pergunta. A última pergunta. Aleluia. Qual o principal objetivo de ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas? Qual é o principal objetivo? Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Pode trocar aí a tela. E recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Qual é o grande objetivo do batismo com o Espírito Santo na evidência de se falar em língua estranha? Poder para testemunhar sua fé em Cristo. Você não ter medo, você não ter vergonha, você ter autoridade para falar e manifestar o Evangelho. É isso aqui, essa é a primícia. Não é para você ficar falando língua estranha só dentro de casa, não é para você ficar falando língua estranha somente num ambiente espiritual, ou você dentro do carro, não. É poder, é autoridade para você testemunhar. Podem debochar de você na universidade, podem debochar de você na escola secundária, podem rir de você no seu trabalho. Você tem um poder, você tem uma autoridade, você tem uma legalidade que não tem capeta, não tem homem, não tem ideologia, não tem partido político, não tem sistema que possa travar um crente cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. E é isso que me assusta, pastores, no movimento pentecostal. Tanta gente batizada com o Espírito Santo. Cadê as almas? Cadê o evangelizar? Irmão, você acha que é coincidência? Vamos lá. O Espírito Santo e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que foi nesse dia? Por que não foi um dia antes? Por que não foi 3 dias antes? Olha o simbolismo que está nessa questão. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Primeira colheita. Primícias.
que Deus, na sua infinita sabedoria, está anunciando para nós? Começa aqui uma grande colheita de almas que vai se perdurar até a volta de Cristo. Eu estou dotando meu povo para ganhar vidas. Porque o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, podia ser qualquer dia. Você acha que isso aqui está à toa? Deus está sinalizando para a sua igreja. Eu estou dando poder para uma grande colheita de almas. Aqui é o início. Pentecostes é o início, ou festa das primícias da primeira colheita. Ele está sinalizando para a igreja de todos os tempos, aqui começa uma nova era na colheita de vidas para Deus. Meu irmão, Atos capítulo 2, versículo 17 e 39. E acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E depois, no versículo 39, estas coisas dizem respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos o Senhor chamar. Sabe para quem é isso? É para você. É para você. Ei. É para você. É para você. A promessa é para você. O batismo com o Espírito Santo é para você. Você vai mudar a tua dimensão de pregação do Evangelho. Você recebe uma dotação de poder que vai te dar uma diferenciação na hora de você proclamar. Você vai proclamar num nível diferenciado de autoridade e de poder para revelar Jesus. É para isso, irmãos, que é o batismo com o Espírito Santo. E nós estamos pensando que batismo com o Espírito Santo é só para ter revelação, é só para ter profecia. Sabe? Vamos lá na casa da irmã Joaninha, sapatinho de fogo. Vamos lá na casa do irmão Joãozinho, vê tudo. Meu irmão, eu não sou contra nada disso, eu sei que Deus opera, mas eu fico perguntando, eu conheço tantos lugares que junta crente, e tem profecia, e tem revelação. Cadê almas? Cadê a salvação? Cadê gente aceitando Jesus? Tem movimento. Eu não sou contra nada disso. Eu não sou contra derramar do Espírito Santo. Eu não controlo o Espírito Santo. Mas almas, vidas. Por isso que o Espírito Santo me incomodou, dizendo: meu filho, você está fazendo um congresso, 23 anos, fogo para o Brasil, e eu quero derramar o meu poder. Eu quero batizar gente. Eu quero que gente saia desse congresso cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas para ter poder, para testemunhar. E vai acontecer aqui. Sabe o que vai acontecer aqui essa noite? Gente vai ser batizada com o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer aqui essa noite? Gente vai ser renovada. Se distancia de Deus, se distancia do mundo de Deus, começa a frieza, não fala mais línguas estranhas. Vai ter gente renovada aqui. Você que está me acompanhando, eu não estou de brincadeira, nem estou fazendo autossugestão. Se você crer, aí na tua casa, aí nessa sala, aí nesse quarto, aí nesse estacionamento esperando chegar alguém, aí nesse lugar que você está, quando nós começarmos aqui a clamar por batismo com o Espírito Santo, você pode escrever, porque vai ter testemunho nas redes sociais. Eu estava na Inglaterra e eu estava vendo a mensagem e eu criei, e o Espírito Santo veio sobre mim, eu comecei a falar línguas estranhas.
Gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em Brasília, em outras cidades de Pernambuco, em Maceió, em João Pessoa, vai ter gente sendo batizada com o Espírito Santo em tudo que é lugar, e eu creio, e os que creem, digam amém! A igreja de pé. Escute, eu vou chamar aqui na frente quem não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. Eu não vou pedir para a pessoa ficar colada uma com a outra, eu quero que dê distância. Se entupir isso aqui, mesma coisa no corredor. Dê espaço para que os pastores, mulheres de Deus que trabalham na área da intercessão, certo? Venha impondo as mãos. Então não adianta aglomerar, ter toda gente grudada uma na outra aqui. E vão encher o corredor, mas deixa um espaço no corredor. Então, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Deixa eu dizer mais uma coisa antes de você vir aqui para frente. Por favor, para aí um instantinho. Isso é muito importante. Eu não batizo ninguém com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que todos que vêm aqui ou que todos que estão assistindo vão ser batizados agora, porque isso não está no meu poder. Eu estou dizendo que Jesus vai batizar muitos com o Espírito Santo. Mas se você não for batizado hoje aqui, e se você não for batizado aí, você que está me assistindo, pode continuar buscando. Então eu vou te dizer uma coisa e você não fique assustado. Não tem fórmula de hora, atenção, o Espírito Santo só desce se você estiver sozinho em casa. Olha, só tem batismo com o Espírito Santo se você estiver no meio de crente. Então não se assuste, porque vai ter gente no ônibus. Não é porque ele está falando línguas estranhas, porque ele é batizado, não. O Espírito Santo vai vir sobre ele vai ser batizado dentro de um ônibus. Vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de um banco. Nem todo mundo aqui vai ser batizado com o Espírito Santo. Então você não fique triste nem desanimado. Continue a buscar. Continue a buscar. Continue a buscar. Mas eu creio que aqui nessa noite, Jesus vai batizar muita gente com o Espírito Santo. Então eu queria que você viesse à frente. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, com fogo, espaço, não ponha, pode ficar todo mundo de pé, por favor, de pé, eu quero todo mundo de pé, obrigado, de pé, pode vir, dê espaço, não colado um no outro, dê um espaço, por favor, é importante dar espaço, delimitar, isso, pode, ainda tem espaço aqui, quando não der mais, não deixa colar aqui no púlpito, não. Isso. E, ó, aqui, ó, nada junto, deixa, não precisa mais empurrar para frente, para dar espaço, isso. Pode ir parando o pessoal aí na fila, pode ir parando, deixa espaço, porque os pastores vão entrar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não confunda o batismo com o Espírito Santo com uma alegria do Espírito Santo no seu coração. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Não é que o Espírito Santo vai falar por você. Ele concede que você fale. Vai ler o texto.